Secretário Sebastiani está de parabéns, o Eduardo. Não é fácil administrar uma cidade como Curitiba e ainda terminar o ano com um saldo positivo de 111 milhões de reais. O ano de 2009, com o problema da crise econômica mundial, depois as epidemias, a gripe suína e tudo mais, deve ter tido prejuízos que poderiam ter surpreendido o secretário ao final do ano de forma negativa, e aos curitibanos também. Então, isso aqui mostra que na prefeitura de Curitiba existe uma área realmente bem administrada, cuidada com bastante zelo. Agora, nessa situação, nós podemos nos perguntar se tem sentido fazer uma concorrência onerosa para o transporte coletivo urbano de Curitiba. Se o município tem recursos, está bem, por que penalizar o usuário do transporte coletivo? Isso é algo difícil de entender. Nós temos que entender que se a cidade gasta mais em repavimentação de ruas, asfalto, se tem um custo maior nessa área, é exatamente porque o pessoal usa muito o automóvel. O automóvel ficou barato, é uma opção de transporte, e diante da degradação do transporte coletivo urbano de Curitiba, na preocupação de manter uma tarifa mais baixa, que não se sustentou, nós acabamos vendo a cidade numa situação de serviço precário na área de transporte coletivo urbano. E isso, gente, só pode dizer quem usa o sistema, como eu uso, em qualquer hora do dia. E aí a gente vai vendo o drama de ser usuário do transporte coletivo urbano. Com ônibus superlotados em horário de ponta, terminais lotados, mal cuidados às vezes, e ainda por luxo tendo que andar em calçadas ruins, ruas mal iluminadas, e inclusive onde tem antipó, ausência de calçadas. Então a gente conclui que o município de Curitiba poderia ter atendido melhor o usuário do transporte coletivo. É aquela questão de sempre, quais são as prioridades? O poder político tem que definir essas prioridades e administrar seus secretários de modo que a arrecadação do município, os recursos existentes, sejam gastos da melhor maneira possível a favor do povo. Essa é uma esperança que a gente tem. Obviamente o secretário cada secretário em sua pasta tem que defender o seu peixe. Mas deu até pena de ver o atual presidente da URGS, no início do ano passado, relatando na Câmara de Vereadores de Curitiba as dificuldades que enfrentava, pois a receita do sistema estava no limite operacional. E depois veio a gripe suína, a crise econômica, evidentemente a URGS entrou no vermelho. Mas isso poderia ter sido compensado. Afinal, o maior acionista é o município de Curitiba, e ele poderia ter injetado dinheiro na URGS para que ela viesse a praticar uma política tarifária sensata e não tivesse agora que licitar concessões, cobrando dos vencedores uma fábula de dinheiro pela exploração de 3 áreas da cidade, como foi dividido o município,
coisa que com certeza vai estimular essas empresas a pressionar constantemente a prefeitura para aumentos de tarifa, que eles não vão fazer milagre, não vão conseguir resultados muito melhores do que já tem. Então, a nossa esperança é que esse edital da URBS para o transporte coletivo urbano seja corrigido e venha respeitar os interesses da população que precisa do transporte coletivo urbano, que é uma prioridade, é um serviço essencial. E a alegação eventual de que o município não teria dinheiro deixa de existir com esse balanço apresentado semana passada, e onde o secretário deixou bem claro que o município terminou um ano assustador, tenebroso, que foi 2009, com um superávit magnífico de 111 milhões de reais. Então, parabéns ao Eduardo Sebastiani, mas, paralelamente, uma preocupação para que a URBS, principalmente, tenha recursos para não ter que lotear a cidade de Curitiba da maneira como está fazendo.